noite a todos. Mais um Evangelioterapia. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon. Eu vou ler os trechinhos aqui do Evangelho e nós vamos comentar a respeito deles. Salvação dos ricos. Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Então, um jovem aproximou-se dele e lhe disse: Bom mestre, o que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me chamais de bom? Só Deus é bom. Se quereis entrar na vida eterna, guardai os mandamentos. Quais mandamentos? Disse o jovem. Jesus lhe respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e ama o próximo como a ti mesmo. O jovem lhe respondeu: Tudo isso eu tenho guardado. O que ainda me falta? Jesus lhe disse: Se queres ser perfeitos, vai, vende o que tens e dá aos pobres, e tereis o tesouro no céu. Depois vem e me segue. O jovem, ouvindo essas palavras, foi-se muito triste, porque tinha muitos bens. E Jesus disse a seus discípulos: Em verdade vos digo, que é bem difícil um rico entrar no reino dos céus. E vos digo ainda, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aqui a gente pode ver em relação ao desapego, né? Quando Jesus disse, vende seus bens e me segue, o rico saiu, né? O jovem rico saiu triste, porque ele não queria, né, vender os bens. Então isso aí mostra pra gente o nosso desapego que a gente tem que ter para seguir as coisas de Deus e ajuda aos que necessitam mais do que a gente, né? Aí tem um outro trechinho do Evangelho que fala sobre guarda-se da avareza. Outra historinha. Então o homem lhe disse do meio da multidão: Mestre, dize a meu irmão que partilhe comigo a herança que nos cabe. Mas Jesus lhe disse: Ó homem, quem me estabeleceu juiz ou árbitro da vossa partilha? E depois disse ao povo: Guardai-vos cuidadosamente de qualquer avareza, pois, por maior abundância em que o homem esteja, sua vida não depende só dos bens que possui. E em seguida contou-lhes essa parábola. Havia um homem rico, cujas terras produziram extraordinariamente. Ele então refletia: Que fareis, pois não tenho onde guardar toda a minha colheita? Eis o que farei: derrubai meus celeiros, e irei construir maiores, e lá colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens, e direi à minha alma: Minha alma tem muitos bens em reserva para vários anos, repousa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: Insensato, nessa mesma noite tua alma será reclamada. Então, de que servirá o que acumulaste? É o que acontece àquele que acumula tesouros para si, mas que não é rico diante de Deus. Se a nossa vida aqui é tão passageira, né, gente, é só um trechinho de uma aprendizagem eterna, o que adianta a gente guardar bens terrenos? Muita gente brinca assim, mas é um ditado muito sábio e verdadeiro. Você vai levar o seu dinheiro e os seus bens no caixão? Mas é verdade, né? Então a gente tem que aproveitar e usufruir agora, auxiliar quem precisa agora, né? Porque depois nada disso a gente leva para outra vida, para a vida que não é corpórea, né? Então a gente tem que pensar e refletir muito sobre isso. O que estamos fazendo aqui e agora, né? Outro trechinho com mais uma historinha para a gente refletir. Jesus em casa de Zaqueu. Tendo Jesus entrado em Jericó, atravessava a cidade. Havia nela um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era de baixa estatura. Por isso correu antes de todos e subiu no sicômoro para vê-lo, pois ele devia passar por ali. Chegando Jesus àquele lugar, levantou os olhos e vendo-lhe disse: Zaqueu, desce depressa, pois hoje preciso ficar em tua casa.
Zaqueu desceu rapidamente e recebeu com alegria. Vendo isso, todos murmuravam, dizendo: ele vai hospedar-se na casa de um homem de má vida. Zaqueu de pé disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres. Se defraudei alguém, no que quer que seja, devolvo-lhe 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nessa casa, porque este também é o filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Olha para você ver que nesse trechinho, quão sábio é Jesus, né? Que dá a segunda chance, que não julga os seus irmãos, né? Que dá a segunda chance. Então, Jesus deu a segunda chance, né? Para que ele se redimisse e salvou o que estava perdido. Muito bonita essa passagem também. Agora, a parábola do mal rico. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e que todos os dias cuidava-se magnificamente. Um pobre, chamado Lázaro, jazia à sua porta todo coberto de úlceras. Desejava saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém as dava a ele, e os cães vinham lamber-lhe as feridas. Aconteceu que o pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico também morreu e teve o inferno por sepulcro. E, quando estava em meio aos tormentos, levantou os olhos e de longe viu Abraão e Lázaro em seu seio. E gritando, disse essas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e envia-me Lázaro, para que ele molhe a ponta de seu dedo na água e refresque minha língua, porque sofro tormentos extremos nesta chama. Mas Abraão respondeu-lhe: Filho, lembra-te que recebestes teus bens em tua vida, e Lázaro só teve males. É por isso que agora ele está na consolação, e vós nos tormentos. Além disso, há para sempre um grande abismo entre nós e vós, de modo que aqueles que quiserem passar daqui para junto de vós não podem, assim como daí não pode atravessar para junto de nós. O rico replicou: Então eu te suplico, pai Abraão, que o envie à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, para que eles lhe testemunhem sobre essas coisas, por temer que também eles venham a este lugar de tormentos. Abraão lhe respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele. Se alguém dentre os mortos for ao seu encontro, eles se arrependerão. E Abraão lhe disse: Se eles não escutam nem a Moisés nem aos profetas, também não acreditariam, ainda que alguém dentre dos mortos ressuscitasse. Então, é necessário alguém dentre dos mortos ressuscitar para a gente poder escutar e seguir o caminho correto, gente? Não, né? Nem sempre. Porque a gente sabe o que é o certo. Nós temos exemplos disso, né? Então, o que a gente tem que fazer é o mínimo, né? Que é seguir os ensinamentos de Jesus e agir conforme Jesus ensina, né? Ninguém é perfeito, estamos longe disso, mas estamos aqui buscando a evolução. Então, tentar melhorar a cada dia. Principalmente, o que vem falar muito hoje na evangelioterapia é em relação às finanças terrenas, ao homem rico. Mas é mais para refletir mesmo o que nós estamos fazendo aqui, sobre o aqui e agora. O que a gente pretende fazer para melhorar, né? Para ajudar o nosso próximo, para distribuir essa riqueza de forma a auxiliar um irmão que necessita, né? Então, com todas essas palavras do Evangelho, o que nós podemos concluir hoje é que nós precisamos cada dia mais buscar o nosso crescimento espiritual, voltado para Jesus, não importando tanto com as coisas terrenas, né? Nós sabemos que o bem material é necessário para a nossa sobrevivência, mas ele não é necessário mais do que o amor e a caridade, né?
Então a gente precisa do mínimo para viver, e é isso que a gente tem que aprender a cada dia, né? E distribuir essa riqueza com as pessoas que precisam. E eu não tô falando de muita riqueza, não. Uma coisinha ou outra que você auxilia o outro, uma coisa que às vezes você fala, gente, isso aqui tá demais pra mim, não preciso disso tudo, isso aqui pode ajudar mais alguém. Isso é muito bom, né? Isso é muito bonito. Então hoje vamos refletir, né, o que Jesus quis nos mostrar em relação a servir, não servir a Deus ou a Mamon, né? O que quer dizer? Você tem que servir a um único Deus. Os bens materiais e as coisas terrenas não podem ficar em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar tem que ser as coisas de Cristo. Então é essa a reflexão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Uma boa noite a todos e até a próxima Evangelioterapia.